Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Oliveira, sou médico psiquiatra e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre síndrome do pânico. Mas antes, não tem como falar sobre síndrome do pânico sem explicar o que seria uma crise de pânico. Vamos lá, crise de pânico é aquela crise no qual acontece um medo, um desespero muito grande, muito intenso. E esses sintomas de medo e desesperos vêm acompanhados de alguns sintomas físicos, somáticos, como sensação de coração acelerado, boca seca, palpitações. A pessoa tem aquela sensação de que está trancando, o ar não entra facilmente, parece que a gente puxa o ar e não é suficiente para encher o peito. Pode acontecer tremores, sensação de desconforto abdominal. E geralmente essa crise ela vem, dura alguns minutos, tem lá um certo pico, depois ela acaba diminuindo, a pessoa depois que acaba sente aquela sensação de um mal-estar, mas depois passa e vai embora. Quando essas crises de pânico começam a ser frequentes, começam a ocorrer de uma forma repetida, sem um motivo específico, aí gera um problema, aí a gente pode começar a caracterizar a síndrome do pânico. Então, frequentemente, as pessoas que têm crise de pânico têm aquela sensação de morte, elas têm medo de morrer, porque é um sintoma muito angustiante, aquela pessoa ela tem a sensação de que está acontecendo alguma coisa de errado. Meu Deus, eu estou infartando, meu peito está doendo, meu ar não está entrando, estou começando a ficar com dormência. E é muito frequente que essas pessoas começam a passar a ter medo de ter as crises. Então, elas começam a evitar certas situações. Elas passam a deixar de ir no trabalho porque tem medo de que possa acontecer uma crise lá e não ter ninguém para socorrê-las. Tem medo de começar a ir em locais com muitas pessoas, e aí vem o termo agorafobia, que é muito comum em pacientes com síndrome do pânico, né? Que é aquele medo de estar em locais públicos. Ela começa a se isolar, então ela passa a ter algumas restrições, ela começa a ficar um pouco mais restrita nas suas atividades da vida diária. Então é um problema muito sério e que gera um impacto muito grande na vida das pessoas. E o que acontece na maioria das vezes, quando essas pessoas começam a ter as crises frequentes, como acham que realmente estão tendo alguma coisa mais séria, alguma coisa física, talvez de origem cardíaca, né, elas acabam procurando um atendimento na emergência. Então elas vão direto na emergência do hospital, aí o médico que está lá de plantão ele presta o primeiro atendimento, ele faz os exames, faz eletrocardiograma, faz ecocardiograma, vê que está tudo bem, que está tudo normal, que não tem nenhuma alteração física propriamente dita, e ele explica para a pessoa, olha fulano, você teve uma crise de pânico, você está muito ansioso. E aí aquela pessoa ela até entende aquilo, vai para casa, porém às vezes não se convence de que aquilo ali é algo psiquiátrico, até que tem uma segunda crise. E aí ela vai de novo na emergência. Quando chega na emergência, outro médico, outra médica de plantão vai lá, faz toda aquela rotina para descartar que não seja algo mais grave, um infarto, um AVC, e aí, olha, dona fulana, seu fulano, você está tendo uma crise de pânico. A pessoa vai lá e dá um calmante, na hora aquele calmante alivia muito e orienta que ela procure um psiquiatra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é muito raro, às vezes, a gente pegar um paciente com síndrome do pânico no consultório que teve a primeira, segunda, terceira crise e já aparece no consultório para nós. Porque a pessoa ela não se convence de que realmente aquilo ali é algo psiquiátrico. Ela acha que realmente tem uma doença mais grave, uma doença física, tamanho desconforto que isso gera na pessoa. E quando acaba indo no psiquiatra e recebe aquela explicação, a orientação, né, como já foi dada outras vezes, ela passa a se convencer melhor e aí começa a fazer o tratamento. E como que funciona o tratamento da síndrome do pânico? Bom, existe o tratamento farmacológico, então existem medicamentos que podem diminuir e controlar essas crises, né? Esses medicamentos geralmente se utilizam antidepressivos, não que a pessoa tenha depressão, embora isso possa acontecer concomitante à síndrome do pânico, mas é que os antidepressivos são os medicamentos mais utilizados para se tratar a síndrome do pânico, né? E também existem aqueles medicamentos que nós utilizamos numa forma mais aguda, numa forma de emergência, que muitas vezes é um ansiolítico. O que também observamos muito frequente no consultório é aquela pessoa que, de tanto ir na emergência, por estar sentindo um mal-estar muito grande, ela passa a começar a fazer um uso abusivo dos calmantes. Porque o calmante ele dá aquela sensação de alívio imediato. Então aquela pessoa ela passa a usar o calmante, depois de um certo tempo percebe que aquele calmante não faz mais o efeito desejado, como da primeira vez que teve as crises, e aí ela realmente vai no psiquiatra para receber uma orientação. E existe também outras formas de tratamento
que devem ocorrer concomitante ao uso de medicamento, que são as psicoterapias. Um dos tipos de psicoterapia mais utilizada é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que vai ajudar o indivíduo com síndrome do pânico a saber lidar com aqueles sentimentos, com aquelas emoções, de forma que ele passa a ter um certo controle e ele consegue identificar o início de uma crise, consegue usar algumas técnicas de relaxamento, técnicas de respiração para poder passar por aquele momento de uma forma mais leve, uma forma mais branda e que assim não tenha um prejuízo tão acentuado na sua vida. E aí, fez sentido para você? Eu espero ter poder ajudado e contribuído para tirar algumas dúvidas sobre síndrome do pânico, e se você gostou do vídeo, não esqueça, compartilhe com seus amigos, porque assim nós vamos poder alcançar um número maior de pessoas e poder ajudar quem precisa. Até os próximos vídeos. Tchau!